Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a oração eficaz. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 3 e 4, primeira parte, que diz respeito à oração que o Pai nos ensinou. Nós vamos ler o seguinte trecho. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Até aí. A oração eficaz significa comunhão diária com Deus. Quando a vida espiritual de uma pessoa começa a se deteriorar, geralmente sua causa remonta à falta de orar consistentemente todos os dias. Deus precisa trabalhar com o material que lhe é oferecido. E se há pobreza de material a seu dispor, ele pouco pode fazer. A real substância na oração. Em Apocalipse 8:3 está escrito que Deus guarda as orações dos seus santos para usá-las no tempo oportuno. As orações do povo de Deus representam parte vital da execução do seu plano na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos mandou Jesus orar por um ano de abastecimento, nem por um mês, nem mesmo por uma semana. Ele quer que diariamente sejamos dependentes dele. Quer que diariamente sintamos carecer da força da sua presença ou do seu poder sustentador. A grande lição da dependência de Deus aprendemos no conceder maná aos filhos de Israel. Iriam receber provisão suficiente só para um dia. Ninguém podia suprir-se dele para alguns dias, nem o acumular para o futuro. Os que tentaram fazê-lo verificaram que o maná gerava vermes e se tornava impróprio para o consumo humano. Os planos de Deus incluem dependência diária dele. Sem ele, nada podemos fazer. Daniel é uma ilustração esplêndida do homem que aprendeu o segredo de bom êxito. Sua vida abrangeu um século durante o qual dinastias se ergueram e caíram. Certa vez, foi condenado à morte juntamente com todos os sábios da Babilônia e foi lançado na cova dos leões. Porém, todas as vezes teve a vida milagrosamente preservada, porque o Espírito de Deus habitava nele. Admiravam-no e respeitavam-no reis e rainhas. Sempre que surgia uma emergência, iam procurar a ele para pedir socorro. Durante boa parte de um século, sua vida influenciou nações. Sua indomável coragem e sua fé levavam reis a reconhecerem o verdadeiro Deus. Mas qual o segredo de Daniel? A oração significava muito em sua vida. Não corria buscar Deus somente quando alguma crise surgia. 3 vezes ao dia encontrava-se com Deus e rendia-lhe graças. Com ele, a oração era um assunto vital de todos os dias. Quando Daniel era jovem, juntamente com muitos outros, tinha sido deportado de Jerusalém para a Babilônia. A grande tristeza do seu coração era a tragédia que sobreviera sobre o seu povo. Daniel, no entanto, tinha fé para crer que Deus podia remover aquela morte. Dedicou-se à oração e ao jejum, e a Babilônia, o monte que destrói, foi removido. Deus levantou o rei Ciro para realizar o seu propósito. Ciro derrubou o reino da Babilônia e pouco depois decretou a restauração de Jerusalém. A regularidade da vida de oração de Daniel nunca deu ao diabo uma oportunidade dele abrir uma brecha. Daniel comprovou que o homem pode viver durante um século e ter vitória durante cada hora dele. O efeito poderoso da oração diária é revelador na vida de Jesus Cristo.
Ele não deixava nada interferir na sua comunhão regular com Deus. Às vezes, era necessário levantar-se cedo de manhã, antes das pessoas chegarem a ele, a fim de encaixar o seu horário de oração. Quando uma grande decisão estava para ser tomada, ele ia até um lugar remoto, onde podia ter privacidade e passar horas em oração. Ao nos aproximarmos do trono da graça, precisamos ter a certeza de que os nossos pecados serão perdoados. A oração que vem antes de todas as demais orações é: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A primeira oração do pecador é pedir a Deus que perdoe os seus pecados. O pecado não confessado é a razão por que alguns cristãos deixam de receber respostas às suas orações. Davi, por exemplo, conhecia de perto o assunto. Ele mesmo tinha cometido um pecado grave, mas o manteve em segredo até Deus desmascará-lo. Davi descobriu que as suas orações não estavam sendo atendidas. Quando seu filhinho ficou doente, Davi clamou ao Senhor pedindo a sua recuperação, mas o seu pecado formava uma barreira entre ele e a resposta. Felizmente, Davi acabou se arrependendo e foi restaurado. No fim, Deus acabou ainda dizendo que Davi era um homem segundo o seu coração, revelando assim a plena extensão do perdão divino. A confissão é o elemento mais importante na oração. À medida que estudamos o registro bíblico, vemos que os homens que tinham mais poder com Deus eram aqueles que confessavam os seus pecados e os seus fracassos. Na história de Daniel, nada foi registrado contra sua conduta. Mesmo assim, sua confissão de pecados é uma das mais profundas partes narradas na Bíblia Sagrada. No capítulo 9 de Daniel, vemos o profeta confessando os pecados do povo como os dele mesmo. Sua confissão se divide em 7 partes. Primeira, pecamos. Segunda, cometemos iniquidade. Terceira, agimos impiamente. Quarta, rebelamo-nos contra ti. Quinta, apartamo-nos dos teus preceitos. Sexta, não atendemos aos teus servos. E sétima, nem nossos príncipes, nem todo o povo da terra. E foi durante esse período de confissão que o anjo Gabriel apareceu-lhe e mostrou-lhe a visão das 70 semanas, que revelou a Daniel que o seu povo voltaria do cativeiro dentro em breve e reedificaria Jerusalém. A visão também lhe revelou em que tempo o Messias de Israel apareceria. Jó estava nas cinzas, lastimando os seus infortúnios e o tempo todo procurava provar que era um homem muito justo. Mas foi quando ele confessou o seu pecado e disse: eis que só ouviu que Deus o curou e virou o seu cativeiro. Foi quando Isaías exclamou: sou impuro, que a brasa viva foi tirada do altar e aplicada aos seus lábios, e ele passou a escrever um dos maiores livros que já foram escritos. Foi quando Davi confessou: pequei, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Foi quando disse a Deus: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Foi então que ele achou perdão e restauração. Nós sabemos que o diabo é o acusador dos cristãos. Uma maneira de ficar adiante é você confessar os seus próprios pecados, antes do inimigo ter oportunidade para fazer alarde deles. Muitos dos maiores reavivamentos da história mundial ocorreram quando as pessoas pranteavam diante de Deus, confessando os seus pecados. A cidade de Nínive estava para ser destruída, mas os habitantes, começando pelo próprio rei, vestiram-se de pano de saco e se humilharam diante de Deus, e o Senhor poupou a sua cidade. A confissão com o arrependimento
é a única coisa que poderá salvar o nosso país. Satanás, se não consegue iludir as pessoas de uma maneira, procurará outro jeito de fazê-lo. Algumas pessoas desenterram seus velhos pecados repetidas vezes depois de Deus os ter deixado no esquecimento. Esquecem-se da promessa de Deus. Precisam ver que o pecado mais negro pode ser lavado pelo sangue de Jesus. Deus prometeu que não se lembraria dos nossos pecados. Jeremias 31:34. É obra do diabo acusar irmãos cujos pecados estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Mesmo assim, se alguém vê que as suas orações não estão sendo respondidas e se não sabe o que está errado, deve orar assim como o salmista que disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, versículos 23 e 24. É possível que seja necessário fazer alguma restituição. No Novo Testamento, temos a ilustração de Zaqueu, em cuja casa Jesus foi se hospedar. Zaqueu, como sabemos, era um cobrador de impostos. Sabia que agia errado e estava disposto a fazer a restituição. E disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 19:8. Alguns não recebem resposta às suas orações porque têm ídolos. Qualquer coisa que desloca Deus do primeiro lugar em nossas afeições é um ídolo. Um homem pode amar o seu dinheiro, a sua popularidade, o seu lar ou a sua família mais do que a Deus, e isso torna-se um ídolo para ele. O Senhor disse a Ezequiel a respeito dos anciãos do povo que inquiriam do Senhor: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel 14:3. Deus não escutaria as orações dos homens que mantivessem ídolos no seu coração. Para ter poder com Deus, deve-se colocá-lo acima de tudo mais em nossa vida. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós estamos aqui diante da Tua presença porque reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores e muitas vezes fazemos algo que não agrada ao Senhor. Queremos te pedir que o Senhor sonde os nossos corações e verifique se há algum caminho mau. Nós estamos aqui para reconhecer que necessitamos do Senhor, que precisamos a cada dia, Pai, estar em comunhão contigo porque dependemos de Ti. Sem Ti, nada, absolutamente nada podemos fazer. E nesse dia de hoje, Pai, que cada um apresente ao Senhor as suas falhas, as suas transgressões, os seus pecados, e como promete a palavra de Deus, se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e que possamos desfrutar da plenitude da bênção do Senhor. É o que eu peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.